Fala pessoal! Hoje a gente tá aqui com dois cearenses arretados que são diferenciados e é a dupla Do Ceará? Não é? É a dupla Diego e Thales. Isso aí. E pra não perder aquele costume, eu sou o Caleb. E eu sou a Cálita. E esse é o Pode Cá Entrevista. Oh! Aí vai a abertura. Vai pra abertura. Meu Deus, cara, o que aconteceu que hoje tá tudo diferente? Então, é a primeira entrevista oficial do canal. Ai, que emoção, me desesperadora ao mesmo tempo. Mas a gente tá na nossa primeira entrevista, era pra gente ter tido uma convidada antes, né, Caleb? É, ela fugiu, Dá escapou. uma alfinetadinha, já que ela tá na plateia hoje. Ela tá assistindo, essa senhora. Mas é a nossa primeira entrevista, então, com a dupla Diego e Thales, eles são uma bênção de Deus, de verdade. E a gente vai conhecer um pouquinho deles, da história ministerial, da história de vida. Exatamente. E ver quais são os próximos capítulos da vida deles. Porque é claro, né? Todo dia que a gente tem dois sergipanos com a gente. Exatamente. E aí, conta pra gente, como que era a vida de vocês na Bahia? Já andei o Nordeste inteiro aqui. Sem sair da cadeira, já andei o Nordeste. Então, é que vocês não sabem, a gente é dos Estados Unidos. Entendeu? Hello, my people, boys! Hi! America. Hello, Hi, America. my friend! Olá, minha gente, tudo bem? Olá, público aí de casa, né, Diego? Tem que falar com o público, né? Oi, público. Muito obrigado, minha gente, pelo convite, tá bom? Obrigado. Melhor ainda porque tem comida, né? Então, quando a gente tem comida, a gente fica mais animado Crente ainda, fica feliz, né? É. Você vê como tudo melhora. Quando era só eu e a Carita, a gente tinha água E com gás. E um dia a gente tinha um suco de... Era do que aquele suco? Tá. Que eu falei pra você beber? Lixo. Ai, como que é aquele negócio ruim? Kiwi. Aquele Vermelho. Aquele chá vermelho que minha mãe faz pra mim. É um chá ruim. Hibisco. Hibisco. Sua mãe falou hibisco. Chá de hibisco. Não tem nenhum Gente, que negócio rabisco. horrível. Mas vamos lá então? Vamos lá. Você fez uma pergunta, né, pra gente, né? Sim. Você perguntou? Como era a vida de vocês na Bahia? Não, começa contando Como um era pouquinho ser de um jipe? vocês. Ser um jipe. Nossa, Caleb. Então, primeiro vamos falar de onde nós somos, É, né? Nada contra os sergipanos, nada contra os paraibanos, nada Na contra a baianos. Bahia, né? Mas nós somos Americano. pernambucanos. Porque às vezes eu esqueço que a gente Esquece, é né? Porque é logo ali do lado, É, né? São todos países vizinhos. É. E tem muito eletrodoméstico? Tipo fogão. Tem um monte. Não, a gente usa tudo a gás. Não era gás que eu ia fazer, era fogueira. A fogueira, né? E lá... tá. E lá muitas casas são Bahia? Ou não? Nem todas? São casas pernambucanas. Tem uma loja chamada Casa Pernambucana. Como É. seria uma casa Bahia? Loja de móvel. Com muito acarajé. Deve ser muito. Então, ó, ela fez uma pergunta. Que até mas agora vamos não foi lá. respondida. A capital da Paraíba é João Pessoa, não é? Isso. Nossa, acertei, eu fiz aqui. Tinha errado. Ele zoou e Então, acabou dando beleza. certo. Desculpa, podem falar aí, vai. E a capital De Pernambuco é Recife. E a capital da Bahia é Salvador. Salvador. Beleza. Ó, aula de geografia, hein? E a capital Incrível. Sergipe? Aracaju. Ah. E a capital dos Estados Unidos? Washington. Washington, né? Ah, É o quê? Washington. Washington. Aí então, vamos lá. De onde nós somos? Nós somos de Pernambuco, irmãos, do interior de Pernambuco, na realidade, né? Do litoral. A gente morava, antes de vir pra cá, a gente morava no litoral de Pernambuco, uma cidade por nome de Tamandaré. Não sei se vocês já ouviram falar. Praia dos Carneiros é uma cidade linda. Ao contrário do que muita gente pensa, quando a gente diz assim, a gente morava em Pernambuco, acha que a gente vivia passando sede, fome. E calor. Mas assim. Calor sim. Mas assim, a Sem parte. calor a gente continua. É isso, mas assim, realmente tem uma parte em Pernambuco que é bem difícil, que é a parte do Agreste. Que é uma parte onde o povo sofre muito e lutava muito por água, e agora, graças a Deus, chegou em algumas regiões. Isso. Mas onde nós morávamos já era uma parte mais
mais desenvolvida, podemos assim falar, né? Nada comparado com Sorocaba. Mas assim, desenvolvida no sentido de já tinha água, abastecimento de água, essas coisas todas. Então, não era um local tão difícil de morar, né? Não, lá na verdade é conhecido como uma mata sul, ou seja, muitas árvores, Isso. mares, rios, Bem diferente do que a cachoeiras. gente imagina, né? É diferente, é muito rico. É o tanto que as pessoas querem passar férias lá, entendeu? É perto de Porto de Galinha, Praia dos Carneiros, essa região toda, é muito legal lá. Só que nós não nascemos lá em Tamandaré. Nós, antes de vir para São Paulo, nós estávamos morando lá por um tempo. Isso. Quer dizer, fazia tempo que a gente morava lá, só que eu nasci em uma cidade e ele nasceu em outra, ambos de Pernambuco. Ele nasceu na cidade chamada Palmares e eu nasci numa cidade chamada Barreiros. Então, assim, nós, antes de vir para São Paulo, estávamos morando na cidade de Tamandaré. Ou seja, já moramos em várias cidades. Vocês moraram em Pernambuco até que idade mesmo? Podemos dizer que para vir para São Paulo, eu vim com 24, 25 anos. Isso, eu vim com 19. 19. Nós viemos pra São Paulo depois que a gente teve uma perca na nossa família, né? Nosso pai faleceu e foi quando nós viemos embora pra... Ai, pesando o clima, né? Tá tão demais. Chegaremos lá. Pois é, e nós... Aí viemos embora pra São Paulo. E aqui estamos. E Nós somos esses, se vocês daqui são vocês, né? Né? de onde vem? vocês tiveram, tipo, como foi a infância, assim, de vocês, tipo, que vocês lembram brincando na rua? Que tipo de brincadeira vocês faziam lá que é diferente daqui do estado? Nossa, eu acredito que aqui a gente brincou das brincadeiras que a gente brincava lá, porque quando a gente chegou, a gente foi morar em Bragança Paulista. Então, assim, a gente nunca deixou de brincar. Então, a gente parava a rua para brincar de cabra cega com o povo da igreja. O jovem da igreja lá de Bragança Paulista. O jovem, cima de Braga e Oi, gente! Traduzindo, mas sem inscritos pra nós, só nesse tchau. Só oi! Então, nós Vai. brincávamos lá, né, de cabra cega e de queimada, sabe aquela que você fica jogando a bola? Sim. A gente brincava muito disso lá. E aqui eu acho que as brincadeiras são muito semelhantes. Era do que? Brincadeira? Só muda muito. Queimada? Queimada. Você Não, lembra qual de que é a queimada? outra? Cabra cega. Cabra cega. É daí que vem a música? Esse Então. cara? Cabra que... Poderia ser, né? Poderia ser. É que lá no Nordeste tem muito assim, esse cabra é macho. É cabra macho. Aí a gente fala, esse cabra é crente. Quando a pessoa é crente, esse cabra é crente. Isso vocês viram, tipo... Gente, eu não paro de comer. Você tá comendo desde antes de começar a gravar. Não, mas vocês viram, tipo, alguma vai coisa comentar. parecida? Vocês viram, tipo, vocês viam os animais cultuando? Tipo, vocês viam se a cabra era crente mesmo? Olha lá, os cachorros vão pra igreja. Ficam na porta esperando o culto terminar. Mas a cabra, não. Depende da cabra, eu Ah, acho, cabra. né? Ah. Eu vou comprar uma cabra. É pra porque ele. o cabra... Ah, porque ele quer uma cabra. e ele tem que levar ela pra igreja, senão não vai ser uma cabra crente. É que normalmente na igreja tem ovelha, não cabra, né? Realmente. Mas E como ele disse na pregação do culto, a ovelha não é amarrada. cabra já é. Cabra é. Cabra, bode. Olha, vou passar uma pro Caleb, gente. Ei. Presta Porque atenção você na prestou palavra. atenção na palavra. Ó, Eu prestei. Então, só prestei. que no pegando nosso sotaque. país pernambucano, que a gente mora em um país pernambucano, né? Isso. Então o que acontece? Lá tem vários linguajar. Esse cabra aqui seria cara, entendeu? Esse cara é crente, né? Lá vocês falam mano, tipo... Não. Não. Fala Lá não. cabra. Humano vocês pegaram aqui mesmo. Humano a gente pegou daqui. Daqui. E por conta do contato com as Isso. pessoas, né? Então a gente acaba pegando muito Como- mano. E como quando você- a gente viaja pra lá, o povo até sente isso, que a gente fica muito mano. Mano. Mas que bem que agora tá indo muitas, Uhum. né? Lá não tem muito. Lá tem muito assim, como é que a gente chama a pessoa lá? Pelo nome mesmo. E tipo, Vai, o quê? vai doido, O vai. que vocês chegaram aqui que vocês queriam assim no mercado procurar, ou pedia pra alguém e a pessoa não sabia o que era? Só Biscoito respondeu, trevoso. tá, a gente chama de velho. É, velho. Velho. Não sei o quê. É velho, né, o É velho? velho. Velho é na Bahia que fala velho. Velho. Aqui, lá é velho. É velho. Ah.
Então, Mas no mercado que a gente ia e queria muito biscoito treloso. Vocês já comeram? Biscoito o quê? treloso. Treloso não. Vou fazer É de uma propaganda aqui, marca. peraí, calma aí, né? Tu pode fazer porque vão pagar o patrocínio. Se eles quiserem patrocinar. Mas é um biscoito que aqui é outro nome. Não, aqui tem esse biscoito, mas Empresa nem todos Vitarella. os supermercados Ah. têm. Eu nem ia falar, mano. Ah, já falei. Não, pode falar. Queremos você Mas patrocinar. é um biscoito muito bom. E é Faz parte da infância de todo mundo. de isso, Pernambuco. do Mas Nordeste. acho que o em si. vocabulário acaba mudando bastante, né? É. Tipo, de um lugar pro outro. É, e tipo assim, lá a Qual é gente a fala palavra? biscoito e vocês chamam aqui o quê? Bolacha. Bolacha. Não, depende. Ela é que eu sou litorâneo. O que, Caiçara. que é biscoito pra você? Biscoito seria aqueles biscoitos de polvilho só. Bolacha, Maisena. bolacha passatempo, traquinas, aí Mas tudo ele é o bolacha. quê? Bolacha. Mas ainda é bolacha. É, biscoito. Biscoito é tipo recheado. É. Não. Não, pra ele é biscoito. bolacha. Aí, esse biscoito recheado. é cereal Então pra cookies. você... Tá, então tá certo. Ah, tá. Então, pra gente a bolacha seria a bolacha creme carne. Aquela bolacha salgada. Aquele maisena, pra gente é um biscoito maisena. Biscoito maisena. Biscoito maisena. Biscoito maisena. É que a gente vai muito pelo que tá num rótulo. É biscoito maisena. Isso, Só a que, gente tipo, gosta de ler bolacha muito, entendeu? recheada. Aí é bolacha recheada. Aqui E esse chama foi biscoito. não A é? gente chama biscoito. Biscoito? E esse, É como tá No, na no embalagem. pacote, se você ver, tem lá escrito biscoito Não, recheado. cara, bolacha recheada. e esse foi nosso podcast Cadê o sobre pacote bolachas de e biscoitos. Gente, acabou na foda aqui. Assunto, bolachas e biscoitos. O quê? Eu vou falar, vocês trouxeram dupla Diego e Thales pra Pra falar falar de de biscoito, biscoito e bolacha e bolacha. biscoito. Minha gente, diga aí, qual é o correto pra vocês? É. Bolacha recheada. Já deixa comentário aqui nesse Biscoito, vídeo aqui biscoito. embaixo. Ó, a gente Péssimo. não vai entrar nem na polêmica do arroz embaixo do fubá, ó. Do arroz embaixo. Do arroz embaixo do feijão, já vai fubá. Não, feijão que vai embaixo. Mas, beleza. Gente, Do lá, lado. não é ao lado, não? Não, Um ao lado do Eu outro. prefiro ao lado. Embaixo. Melhor ao lado do que mal acompanhado só. Mas deixa pra lá. Eu me perdi na... Qual que é a palavra que você falou quando tava torto o negócio? Troncho. 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 Eles Tá simplesmente troncho. olham pra nossa cara e falam assim, o negócio tá troncho. Então assim, o que que é o negócio estar troncho? Troncho. É estar torto. Aí Carita retruca, claro, está de conhem. Pra quê? Ela porque falou falou conhem, eu conhem. vi. Hã? Eu falei, tá de conhem, então. Quem é quem? Conhem, tá torto. Tá torto. Ah, Dois vocabulários diferentes na mesma isso conversa. é- E eu falando, Conhem é da eu onde? deles... Conhem, não sei, eu falava Deles muito três eu de falando uma, mais que é a normal cidade aqui. que eu morava, que é uma hora daqui. E eu não paro de comer. Mas, ó... Quando... Ah, o meu tá cheio de novo. Quando que começa a vida de vocês... Do nada eu cortei. Do nada, não sei. É que a gente vai nos Vocês estão dialetos. voando demais da Não, se eu fazer todas as perguntas que eu tenho dúvida que eu quero saber lá do Nordeste, a gente vai ficar até amanhã aqui. Não, Eu pode A gente vai falar só disso. Eu tinha um amigo no serviço, ele era baiano. Fala, mano, vem cá. Aí ele vinha, como é que fala farinha em É baiano? igual os diálogos infinitos. Ele, você tá achando que eu falo outro idioma? Ele ficou bravo. Ai, Jesus. Mas ó, do mesmo jeito que vocês acham que a gente fala muitas coisas, Diferente. pra vocês é diferente, É a lá mesma sensação a que gente tem acha a cultura de vocês também muitas coisas muito diferentes. Linguajar é diferente. Entendeu? Linguajar. Às vezes o mano não soa tão bem pra gente É. quando vocês falam. E aí, mano? E aí, mano? É. É pra gente, às vezes não soa tão bem. Agora a gente já se acostumou. Como é? Mas se você chegar lá e falar, e aí, mano? E aí? Então às vezes não soa tão bem. Mano, Mas não tá isso- se provocando? Não. É uma gíria que é normal aqui, mas não é normal lá. Então fica meio bagunçado. Ah. Né? Então assim, do mesmo jeito que às vezes vocês zoam a gente aqui, a gente zoa vocês. É que Até, hoje em até dia- questão de sotaque, né? Pra Isso. gente, a gente fica, nossa, olha o sotaque deles, não sei o É quê. isso, é. Eles também olham, nossa, cara, Mas tipo olha o assim, sotaque hoje em dia desse com a cara. tecnologia, com muito Instagram, o povo vê muito assim, de vários lugares ao mesmo tempo, então o povo Tá ficando mais Tá normal, começando a né? ficar mais normal, globalizado, né? Isso. Falei bonito agora, hein? Ah. Tá ficando mais globalizado. Indo agora pra uma parte interessante. Sim. Como que começa... Essa não era interessante? Não! Olha! Não, desculpa, Ele uma não- parte também interessante, porque essa foi muito, que você viu que, nossa, Extremamente importante. é... Ah, cara, eu li. Fiquei sem graça agora, desculpa, nordestino.
Mas vocês não são de Fortaleza, não. Não, Pernambuco. Só pra constar. Só pra ter Como que certeza. começa, vamos lá, como que começa a caminhada de vocês ali na igreja, agora entrando Nossa. na igreja? Como que Entrando. começa? Andando, Como né? que vocês... Meu Deus do céu. Como que Entrando na igreja. Andando. Como que começa esse acesso de vocês à igreja? Tipo, vocês são... Como vocês... Vai, Nasceram em desde o berço início. A evangélico. gente já nasceu assim, a dupla cantando, a gente já... Entrou pela porta. Quando nasceu, pai e mãe colocou assim, que o nome da gente seria dupla de guitarra, entendeu? Entendi. É o Quando nasceu, né? Entendi. Isso aí. Não, sou cristão de Na bênção. realidade, nós temos várias histórias, nós temos experiências, né? A gente começou de verdade a nossa caminhada desde sempre, na fé em Cristo, desde sempre. Eu acho que semelhante de você também, não sei se é a casa também. Ela tá vendo um A negócio equipe aqui. técnica está vindo Eu aí, pedi pra ela chamar a aula. tudo resolveu aqui. Então, e tá saindo a voz da minha mulher. Aí, como você estava falando, tipo, a gente tudo então é filho de pastor. Sim, Então vai. começamos tudo ali, desde que a gente se lembra, a gente já tava olhando nosso pai pregando, já tava na igreja. Ó, e filho de pastor deveria... Filho de pastor sofre demais. Sofre. Nossa, só. Porque assim, a gente tava até falando, eu acho que ontem não foi, a gente tava comentando isso Foi. na mesa. Foi. Porque a gente vê o sofrimento dos nossos pais. E na maioria das vezes a gente tem que se calar muitas coisas. A gente vê os nossos pais sofrendo em determinadas situações. E muitos filhos de pastores crescem com aquela mentalidade. Eu não quero Eu não ser quero isso pastor. na minha vida. Né? Eu não quero, então, tipo, muitas pessoas, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou sair da igreja. Infelizmente, muitos saem. Uhum. Né? E eu louvo a Deus, assim, pela vida de vocês continuando na igreja. Eu louvo a Deus porque Deus sempre continuou nos dando força. E muita gente achou, depois que o nosso pai faleceu, que a gente ia se desviar. Muita gente falou isso. Ah, agora que o pai dele faleceu, eu quero ver. Mas eu não estava na igreja por conta do meu pai. A minha fé não estava firmada por conta do meu pai. Entendeu? Eu tive um encontro com Deus. E por ter um encontro com Deus, eu entendi que eu preciso estar perto de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não têm esse encontro com Deus. E por não ter esse encontro com Deus, acaba se afastando. Mas a partir do momento que você tem um encontro com Deus, meu filho, não tem como ficar longe. Não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. É a mesma coisa de pessoas que não têm a família cristã, mas quando tem encontro com Deus, ela vai, às vezes o pai e a mãe brigam com ela, às vezes o pai e a mãe segura ele, não quer deixar ir para a igreja, professa outra fé, persegue o próprio filho por causa que aceita a Cristo, mas ele continua, porque teve um encontro verdadeiro com Cristo. E assim como tem muitos filhos de pastores que são desviados, não estão nem aí. Mas não é porque viu o pai sofreu, porque ele não teve um encontro. isso, e ele decidiu desviar. É escolhas, né? É escolha. A nossa vida ela é feita de escolhas. Qual a escolha que você quer fazer? Eu não posso colocar a minha culpa, é até bom de ter falado isso, é uma coisa que a gente sempre conversa, né? Apesar de a gente brincar, mas a gente conversa muitas coisas sérias. E a gente sempre fala isso. Olha que Eu não, incrível. eu não posso colocar a culpa nas pessoas por conta das minhas escolhas. Ah, eu saí porque tal pessoa olhou assim pra mim. Eu saí porque eu vi... Não. É a sua escolha. Tem que assumir, né? O que Entendeu? você decidiu. Escolha o que você... Entendeu? Você escolheu isso, então arque com as suas consequências. Tantos traumas que a pessoa tem pessoas que são abusadas a vida toda, mas decidiram escolher a Cristo. Entendeu? Então, assim, né? Por causa de um erro de outro, uma cara feia, alguém perseguiu alguém, vou deixar a igreja, vou deixar Cristo, vou deixar de ser noiva de Cristo. Não. As pessoas também, elas têm traumas, mas elas decidem escolher a Cristo. Ainda que muitas vezes não são ensinadas a quem é Cristo. Quando elas descobrem quem é Cristo, elas dizem, não, é isso aqui que falta para minha vida. E tem pessoas que já ouviram falar de Cristo, cresceram ouvindo de Cristo e decidem que não querem a Cristo. Independente do que falaram, do que estão dizendo. Isso. E o ministério da dupla, o dia que ele cantava solo, e eu só ficava na igreja com meu pai. Eu sempre falei isso. A música não me escolheu. Eu já fiz aula de violão, mas não toco nada. Fiz aula de partitura, fugi da aula de partitura. Como que ele falou pra você? Não, o professor falou assim pra mim, disse, o nome dele é Léo. Ele disse assim pra mim, Thales, você não precisa mais vir, já tá de boa, não sei o que. Eu disse, sério? Ele disse, sério. Mas por quê? Eu tinha um problema, eu não conseguia acompanhar. Minha gente, quando é pra colocar pestana, é pestana que fala, né, no Isso. violão. Pestana. Minha gente, pelo menos eu aprendi uma nota do violão só. Mas era horrível demais. Eu disse, meu Deus, eu via todo mundo, sabe, na frente, eu lá, eu disse, isso não é pra Não mim. dá.
Então eu acabava brincando muito e acabei atrapalhando também as pessoas, né? Então eu não consegui aprender. Então ele viu aquilo e eu tava atrapalhando e disse, olha, você não precisa mais vir porque você já sabe. Eu, sério? Ele, sério. Cheguei em casa e disse, olhei pro violão, o violão olhou pra mim, o violão falou, nhã, e eu, não. E assim foi. E tem uma coisa que eu tenho sentido ultimamente, até depois que eu saí da zona de conforto, que foi lá de morar, como o pessoal sabe a história, tipo, uma questão que foi até falado no congresso que a gente participou, que foi até falado com, que o Diego foi usado para falar com o menino que era filho de pastor, essa questão de você sentir o peso de ser o exemplo. Sim. Então, por conta disso, a gente tem visto também acontecer muitas crises de identidade, por às vezes achar que eu sou o filho do pastor, mas e além disso eu sou o quê? Sim. Será que eu só... E era algo que eu pensava muito, eu só líder de jovens porque eu sou filho do pastor? E era uma coisa que eu perguntava muito pro meu pai, eu falava, pai, você tá me escolhendo porque eu sou seu filho? Ou porque você realmente vê algum potencial em mim? Sim. E aí, depois de um tempo, na caminhada, eu fui pensando assim, se meu pai, que me vê no dia a dia, vê como eu tô agindo, vê que meu quarto, às vezes, muitas vezes tá bagunçado, mas ele acompanha a minha vida, então se ele me escolhe, mesmo sabendo de todos os meus defeitos e erros, tipo assim, é assim como Deus faz com a gente, Isso, mesmo ele é a sabendo de visão de tudo que a Deus. gente faz de errado, ele fala, não, eu quero você. É. Às vezes se sente incapaz, você acha que não consegue, não, mas é você. E aí isso foi pegando bastante em mim. Porque aí depois também veio a questão daquela solidão que quando você começa a ter os cargos, e você, claro, estando na casa do pastor, você começa a saber de algumas coisas, porque são tratadas. E aí você começa, poxa, não consigo confiar nas pessoas, não posso contar porque as pessoas podem contar pro outro, ou às vezes se aproximam de mim para poder fazer aquela média com o pastor. Isso. E aí você fica achando que só você tá sozinho, que ninguém tá te vendo, e às vezes as pessoas só estão ali pra apontar, e aí você fica tipo, naquele negócio que começa a borbulhar na sua mente, né? Você começa a gerar uma crise dentro de você. Isso eu tenho visto acontecer com uma galera mesmo. Aí bate o desânimo. E isso é tão triste, né? E eu sinto a falta, às vezes, muita gente da igreja entender isso. Os líderes entender isso. Esse acolhimento, esse apoio, porque assim, todo mundo passa por uma fase muito difícil. E principalmente quando você está naquela fase da adolescência, da juventude, e quando você está em escola e muitas coisas vêm, muitas coisas são apresentadas, e você tem na sua cabeça, não, eu não posso, eu tenho um compromisso, isso não dá pra mim, aí você começa a levar nós, você é careta. O preço de ser o exemplo, né? Isso. O preço de ser o exemplo. Isso, da cobrança. justamente. Então assim, aí começa o afastamento de amizades, porque as pessoas não querem estar junto de pessoas que eles dizem que é careta. Na época da faculdade, nossa, eu passei umas barras, assim, nesse sentido, porque... Tipo, todo mundo sabia, né? Filha de pastor, blá, 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 blá. E, cara, quantas vezes, assim, de eu me sentir sozinha, tipo, sem ninguém, assim, do meu lado, tipo... Só que daí, no final das contas, tipo, a pessoa tava lá, tipo, sozinha, depressiva. Quem que tava lá no banheiro cantando? Filha do pastor. A filha do pastor. Assim, gente, é muito louco, porque Quem acaba tinha sendo pra orar? O filho do pastor. Quem uma tem que ter uma caminhada. palavra de Deus naquele Quem momento? tem que Às louvar o vezes, filho do realmente, pastor? tipo, tem uma fase assim que parece que você tá numa caminhada solitária, assim, cara. Só que você vai ver Deus cuidando de cada detalhe. Porque da nossa essa vida. parte solitária já faz parte do chamado. Sim. Já faz parte do ministério. Não é simplesmente nem por ser só por ser o filho do pastor, mas porque já faz parte, Já faz do, parte chamado. do chamado. Você pode ver, tipo, seu pai pode não ter sido filho de pastor, mas você vê que ele passou por algo parecido já por esse chamado. Porque ele hoje vai ser alguém, assim, de exemplo, um pastor. E, tipo, tem muita gente que até tem um cargo ou outro e não sente tanto peso, porque também é uma coisa mais natural, mais limitada. Quando algo é tão espiritual, e vai ter um crescimento mesmo, vai ter uma coisa futura, assim, de marcar, de deixar legado. Porque nem todo mundo deixa um legado, assim, espiritual tão vivo, tão aceso. Tem pessoas que têm aí 30 anos de ministério, que ele morreu e ainda ficou 30 anos o povo lembrando dele. O irmão tal, o pastor tal, vários anos. Então, assim, você vai ver a história, o preço, a solidão, a depressão que venceu, as afrontas, a ameaça de morte, né? Às vezes tá dentro da própria igreja, né? Vizinho de vizinho, né? E aquela coisa toda. Eu acho que
o preço do chamado, ele vem dependendo da pressa de Deus também. Tipo, Deus às vezes tem pressa na vida do Caleb, por exemplo. Caleb vai casar mês que vem, daqui a um mês. Literalmente daqui a um mês, né? Lembrando que a gente tá no dia 17 de abril, mas pode ser que o vídeo vai ser... Isso aí pode ser que ele já esteja casado. Tá tudo certo aí com as câmeras, com áudio, tudo certinho. Tudo certo. Então, o que acontece? Só o cameraman que sumiu, mas... Quer que a gente dê um grito por ele? ele vai olhar. Ele vai olhar. Então, quando a gente... Quando a gente vê que Deus tem pressa, vamos dizer, na minha vida foi um preço muito alto, muito rápido, muito novo. Tem pessoas que passam o processo que eu passei depois dos 18 anos, tem pessoas que passam antes do que eu passei, entendeu? Cada um tem um processo dependendo da pressa que Deus tem naquele ministério. Tem pessoas que eu converso que não teve problema nenhum na escola, por ser filho do pastor, pelo contrário, ele não teve problema nenhum. Aí já na faculdade já teve problema, ele já estava adulto, já tinha passado vários problemas na infância, da adolescência, mas agora ele, na fase adulta está com problema, porque bate de frente com um professor e tantas outras coisas. Tem pessoas que não têm problema nem na faculdade e nem na escola, mas tem dificuldade no trabalho e em outros lugares, até dentro da própria igreja, entendeu? Mas não é o filho do pastor? Mas olha, é o filho do pastor que faça, a filha do pastor que faça. Então eu acredito que tem muito a ver com o que é que Deus te chamou para ser. E eu acho que, tipo essa questão de Deus, quando Ele tem algo na nossa vida, Ele quer te chamar para um lugar secreto. Isso. E para você estar nesse lugar secreto, vai haver essa solidão, Só porque você e Ele. para você saber que aquele espaço é do Senhor. Isso. Então, era o que eu tava vendo, quando a gente fala no secreto, de entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar a Deus que nos vem em secreto, naquele momento, claro que Ele nos vem em todo momento, mas aquele momento é só Ele nos vendo, é só a gente, nós com Ele, a gente falando todas as nossas ansiedades, os nossos problemas, Sim. E Ele, falando, eu tô com você, eu tô presente, e muitas vezes a gente não entende, a gente acha que em todo momento que a gente for orar, que a gente for buscar a Deus, vai sentir aquela presença poderosa. Claro que Ele é poderoso, só que algo que eu vi também, o segredo da espiritualidade é você glorificar, é você orar quando você não está assistindo nada. E você continuar nessa constância, e é algo muito complicado, porque às vezes tem pessoas que tem muitos amigos, milhares de amigos, e vai se esquecendo de Deus. Mas quando é esse chamado, ele, não, vem pra perto de mim, porque eu sou seu melhor amigo. Eu vi também muitas pessoas falarem em outras conversas, assim, falando que não eram filhos de líderes, estavam na escola e buscavam. Eu vi o chamado de Deus. Os pais eram da igreja, mas não eram líderes de nada. Mas eles sentiam um chamado de Deus e uma cobrança. Enquanto ele estudava com filhos de líderes que não estavam nem aí para isso. No momento da escola, no momento de algumas coisas, não estavam nem aí, não queriam só se enturmar mesmo ali. Que não é errado você se enturmar, mas até onde é que eu posso ir, até onde eu não posso, né? E eu vi de um amigo meu, até também pernambucano, e ele falava para mim assim, que hoje o pai dele é pastor, e ele dizia assim, na época da minha escola, eu não era ninguém, meus pais não eram ninguém. Por quê? Porque o povo nos via como ninguém, mas Deus cobrava de mim, porque Ele já me via o que eu sou hoje. Então assim, Deus Ele cobra da gente não pelo que nossos pais são, mas pelo que Ele nos vê lá na frente, lá no futuro. E outra coisa, o povo acha que assim, é exemplo, porque é filho de pastor tem que dar... Não, todo mundo tem que dar exemplo. Todo mundo tem que dar. Né? Não é porque é filho de pastor, não, todo mundo. A partir do momento que você é cristão, né? Justamente. Você tá colocando sua cara Eu sempre tive a preocupação muito grande, minha gente. Eu acho que eu sempre fui um velho nessa escola. Tinha um medo, tipo, alguma coisa, e eu ficava preocupado, meu Deus, o que meus pais vão pensar? Porque a gente tem aquele medo, né? Os nossos pais, não sei o quê, e depois a gente vai realmente entendendo aquela coisa toda. E assim, relacionado ao nosso ministério. Eu sei o que eu tive que perder para hoje eu estar aqui. Eu sei o que eu tive que abrir mão para hoje eu estar aqui. Tem pessoas que às vezes não entendem isso. Eu tive que perder o meu pai para hoje eu estar aqui. Eu lembro que uma vez, meu pai faleceu em 2014, dezembro de 2014. Deus usou uma missionária que foi ministrar lá na igreja que meu pai pastoreava, e ela disse assim, o vento vai soprar, mas vai ser necessário, e neste vento vou eu guardar alguém. Mas vai ser necessário guardar, para eu poder te levar de um lado e para o outro. De um lado para o outro. Eu lembro a expressão que usou assim, vou eu te levar nas asas
nas asas ferro. de ferro, que é o avião. Nas asas de ferro, de um lado para o outro. E meu pai estava do lado, estava meu pai e minha mãe. Aí ele olhou e disse assim, eu sei que Deus vai me guardar. Mas por quê? Porque o Diego já vivia andando de um lado para o outro. E ele tinha essa preocupação e esse medo, que hoje eu entendo. Porque não é fácil, minha gente. Você abre mão de tudo para hoje você viver pelo ministério, você viver na itinerância, você viver de acordo com aquilo que Deus quer para você. Então, assim, às vezes você tem que ouvir muitas coisas, passar por muitas coisas. E hoje eu entendo que meu pai falava. Meu pai dizia assim, não quero ver meu filho sofrendo, não quero. Mas, assim, foi uma escolha que eu fiz. Foi uma escolha que eu fiz. Então, assim, para hoje eu estar aqui, eu tive que perder alguém que eu amei muito. Então, eu valorizo hoje eu estar aqui. Entendeu? Então, assim, às vezes Deus tira. Às vezes Deus tira coisas de nossas vidas, sonhos. Né? Quantas pessoas que têm sonhos de fazer uma faculdade, de viajar para outro país, e Deus não permite certas coisas acontecer naquele momento. Aí o que acontece? Muita gente se frustra. Tá caminhando, que nem lá o tema do tá marchando em rumo à promessa, mas tá murmurando, tá reclamando, e por você tá murmurando, por você tá reclamando, vai tardando da bênção chegar. Porque normalmente quem tem aquela promessa não quer viver aquela promessa. Quem tem aquele chamado não quer viver aquele chamado. Até você entender que o que Deus tem para você é melhor do que o que você pensa, do que o que você planejou. Isaías 55, versículo 8. É isso aí. Esse cabra é crente. Mas é muito. Hoje tipo assim. Hoje é mais prazeroso a gente passarmos assim por certa dificuldade, porque a gente não murmura como murmuraria no começo, murmurávamos no começo. Mas Deus me chamou para quê? Para passar por isso? Essa perseguição, essa falta, essa visivelmente não provisão. É isso que eu quero que Deus me chamou para viver isso, porque se eu tivesse feito tal coisa como eu queria, talvez eu estivesse melhor, eu estivesse em tal lugar. E eu vejo que pessoas que vivem a própria vida, tipo, até tá bem em algum aspecto, bem financeiramente, ou bem, mas tá mal no casamento, tá mal psicologicamente, tá mal espiritualmente, não tá nem na presença do Senhor, porque ele decidiu viver a vida dele. E para ele, tipo assim, ele se sente realizado em algo, mas não se sente realizado na plenitude. Porque muitas vezes é assim, sabe aquele versículo da palavra do Senhor que fala em Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta? Eu acho que para quem decide viver o chamado de Deus, é aquilo que Davi estava explicando. Porque a gente até muitas vezes vive não o que a gente escolheu, mas a gente escolheu o que Deus escolheu para nós. E a gente sabe que aquilo nos completa. Nós vivemos felizes na plenitude. É uma felicidade plena. É a plenitude da felicidade. Por quê? Porque a gente sabe que está no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus independe de diploma, independe de casamento, de homem, de mulher. Tipo assim, ter alguém ao seu lado, porque eu faço a obra do Senhor desde quando eu era solteiro, hoje eu sou casado. Eu já encontrei pessoas que falavam assim, eu quero fazer a obra do Senhor, mas eu preciso casar antes disso. Eu falei assim, olha, talvez quando você casar, você não vai fazer a obra do Senhor. Porque se já está difícil agora você solteiro, quando casar pode ser que fique mais complicado. E aconteceu na vida da pessoa, depois de alguns anos, a pessoa, eu encontrei com essa pessoa, somos amigos, e eu fico, nossa, eu entendi. Eu disse, nossa, eu tinha entendido o chamado de Deus, eu tinha entendido que é para fazer agora. Então, tem pessoa que está esperando para fazer a obra do Senhor. Aí diz assim, não é meu tempo, é o tempo do meu pai fazer, é o tempo do meu irmão, é o tempo de tal pessoa. E Deus falou, não, é o seu tempo de fazer, é agora. Não tem como esperar o amanhã. Eu sempre falo assim, que a gente não tem toda a vida pela frente, o amanhã não existe. O amanhã é improvável, ele pode vir, pode não vir. Então, é tempo de fazer a obra do Senhor agora. Então eu sempre entendi isso, que Deus queria que a gente fizesse agora. Quando o Caleb falou sobre o versículo agora de Isaías 55, versículo 8. Então, está muito claro na palavra do Senhor, né? Está tudo muito claro para nós. Está tudo muito claro tudo bem? Está tudo muito claro para nós, assim, o que Deus quer de nós, gente. É porque a nossa humanidade, a gente quer viver aquilo assim, eu quero comer o fruto, eu quero proibido mesmo, eu quero que Deus falou assim, não come daquilo, eu quero aquilo, eu quero provar. A gente diz muitas vezes, eu escrevi um livro, e eu falo isso no meu livro sobre Adão e Eva, e eu falo sobre a vontade humana
de querer ser... A gente julga Adão, a gente julga Eva, a gente julga até o próprio Judas, porque a gente trocou uma coisa ou outra, porque ele decidiu comer ou não aquele fruto ou não. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente faz a mesma escolha. A gente faz a mesma escolha. Aí Deus fala assim, olha, escolhe o meu chamado, e a gente prefere o fruto. Estamos trocando, né? Escolhe o meu chamado, a gente prefere o fruto. A gente prefere aquilo que é proibido, a gente prefere aquilo que não é o que Deus quer. Só que Deus nunca vai te proibir escolher aquilo. Ele não proibiu Eva, não proibiu Adão. Ele proibiu na palavra, mas na atitude não. Ele falou, não façam isso, não façam isso. Só que deixou lá, vocês podem escolher, tem um livre-arbítrio. Então Deus nunca vai dizer assim, ai, Cali, você não pode ir para o mundo, desfrutar do mundo. Quer dizer, você pode. Eu não quero que você faça isso. Deus é muito educado, ele diz assim, eu não quero, Caleb, que você vá para o mundo. Eu quero que você desfrute da igreja. Você assim, mas Senhor, eu sou jovem. Queria tanto estar no meio dos outros jovens ali, ou eles ali na praça, jogando conversa fora, puxando uma ervinha. Aí tem gente que pensa isso, né? Aí você diz, Que é isso, pregador? Tá aqui pregando a palavra agora na minha vida. não, mas tem gente que troca mesmo, né? E fala assim, mas eu não vou perder minha juventude Virou uma aqui pregação. no paraíso. Vi perder minha juventude aqui no paraíso, ou seja, no grupo de jovens, sendo santo, esperando no Senhor, esperando a prometida, o prometido para ser feliz, esperando Deus cumprir a promessa. Eu vou viver minha vida, eu vou curtir, ou seja, eu vou comer do fruto. Então não tem como a gente julgar ela. Sabe uma coisa que... Isso está no meu livro, tá, gente? A gente passou muito, eu acredito que vocês também passaram. Aquele particular onde você está sozinho e você olha para um lado, você olha para o outro e você diz, poxa, tantas obrigações que eu tenho na igreja, tantas coisas, Sim. mas eu não tenho um amigo para conversar. Nossa. E tipo, me sinto sozinho. É nesse momento que a gente tem um encontro com Deus de uma forma extraordinária. Eu acredito que vocês já passaram por isso. Nossa, e é muito recente. Tu tem que Pra nós adicionou dois. aqui, tipo... Pra nós dois. Então assim, mas é tão bom quando acontecem esses momentos. É tão bom porque a gente passa a provar de uma experiência Espírito com Santo, né? Deus de uma forma A extraordinária. gente passa a entender a dependência de Deus. Isso. Até a questão de, tipo, de cansaço, de você estar sobrecarregado. Tipo, nas últimas semanas, assim, quantas vezes eu falo assim, cara, eu vou entregar alguma coisa. Acho que todos que são meus amigos próximos, assim, já ouviram essa frase de mim nos últimos... Cara, mas é muito louco, assim, a maneira como Deus cuida, tipo, dos detalhes, assim. Sim mesmo. O quantas vezes você tá, tipo, carregado, tipo, sobrecarregado, você tá cansado e você tá lá, tipo, firme e forte. De onde que vem a força? Foi agora que aconteceu no Deus, congresso, cara. que foi até chegar, era tentando marcar ensaio com os músicos, que era de outra igreja, aí você tinha que ver o uniforme pro pessoal, aí quando chega o dia do culto, você arruma o microfone, você se preocupa com o som, você se preocupa onde o pessoal tá sentando, você se preocupa se o pessoal tá com a camiseta, você se preocupa se o pessoal vai vir, fica naquela preocupação, e tipo, isso vai borbulhando. E ainda tem o E espiritual. o mini Ainda tem testemunho rapidinho. Igual no... O domingo, no culto. Uhum. A minha gente quer agradecer pela água com É. gás, tá, minha gente? É água com gás, gelo e limão. Só É pra- só no pó de carne. Só pra constar, a gente eu falei, vamos gravar? Ela falou, vamos. Aí o Thales falou assim, só se tiver manga com gás. Aí o Diego falou, só se tiver um amendoim. Eu ainda pedi um salgado, mas não foi dessa vez. Deixa mais pra Gente, frente. demais. A gente se inscreve no canal, tá? E aperta o sininho da notificação. É isso. Então, eu tava assim, numas semanas bem cansada, assim, de tipo, não tô aguentando mais, Jesus. E de verdade, assim, ó, mini testemunho. Domingo, que eu fui lá na frente, no congresso, a única coisa que eu conseguia falar era, tipo assim, eu não tô aguentando, tipo, não tem coisa assim que eu acho que eu não... Aí, essa bênção de Deus aí, foi lá orar por mim. Cara, a única coisa que ele falou... Tá bem, não me entendo. Cara, tipo, Deus, tira o cansaço da força. Nossa. A hora que falou, eu só falei assim, Foi mesmo. cara. Porque, tipo assim, É isso. é isso, entendeu? Tanto é que o Caleb chegou e falou assim pra mim, nossa, você tá cansada, mas você não tá, tipo, cansada. Porque até pra gravar, né, Caleb? Eu tava vindo, tipo, eu não tô aguentando mais.
Porque em todos os sentidos, assim, eu tava, tipo, muito Eu cansada. tinha tomado até um choque e ficava até os Na minha vida, É verdade. esse cansaço me levou em duas depressões. Então, tipo, Tive foi duas. uma coisa muito... duas. Trabalhar na obra, eu fiquei tão cansado que me levou à depressão. Me levou novamente, Deus me levantou, depois tive uma recaída e depois eu tive estafa, pelo cansaço. Então, assim, foi aí que eu fui entendendo o ministério do Espírito Santo. Entendeu? Porque a gente fala muito de amigo Espírito Santo, a gente canta muito sobre amigo Espírito Santo, sobre tudo isso. Então, quando eu realmente foi necessário eu ter esse momento de solidão, esse momento de fraqueza, para entender o porquê do Espírito Santo no meio da igreja, porque o Espírito Santo dentro de nós. Foi aí que eu fui entender a força do ministério do Espírito Santo. É um momento do não aguento mais que Isso. você tem E aquele você, fraco, nossa, aí tipo, você nossa. sente ele mover. Foi o que você sentiu domingo, né? Domingo, você diz, cara, é isso. E parece que você passa um período assim naquele peso, e em um momento aquele peso sai, porque eu sei, ele moveu ali, ele agiu, ele exerceu o ministério em mim. Eu entendi aquele ministério, eu entendi que é isso. Aí você falou, cara, é isso. E muda assim, tem muita gente passando por Aí isso. agora você se prepare para abençoar outras vidas. Outras vidas. Porque é justamente assim, né? A gente passa por isso, Deus nos prepara e na nossa caminhada nós iremos encontrar pessoas que estão passando pelas mesmas situações que nós passamos. E se torna uma revelação do Espírito Santo. Tipo assim, eu estou pregando, às vezes, eu consigo ver nas pessoas um cansaço que eu tive há tanto tempo atrás. A pessoa sentada, se torna tipo uma visão do Espírito Santo. Você consegue ver a pessoa, naquela pessoa está passando, você diz, eu lembro que eu estava assim. Acaba se enxergando naquela Aí você diz, não, vamos lá, Deus, lembra que você estava assim, eu quero falar com a pessoa como falei contigo. Vai lá, vou te usar agora. Nossa. Então é muito isso. Na minha vida, no particular, é muito isso. Então assim, ó, a dupla Diego e Thales não é só chegar lá, não é só uma dupla de cantores, que começou assim, a gente tem uma caminhada, passamos por muitas coisas. Deus nos não queríamos a dupla. Deus nos aperfeiçoou e tem nos aperfeiçoado muito, nos moldou muito para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Poder abrir a boca e dizer, Deus faz, Deus está trabalhando, estou confiando em Deus. Teve um momento de você querer largar tudo, jogar pro alto, e Deus já nos preparando nesse momento para hoje a gente chegar aqui e dizer, não, tá pegando fogo lá fora. Calma, Deus está no controle. Deus está no controle. E é uma paz Que excede todo entendimento, que só vem dele. Entendeu? Então, assim, é isso, né? Eu acho que o nosso ministério vai além de uma dupla que canta, uma dupla que prega. E eu acredito que Deus veio nos moldando e nos preparando justamente isso. Era legal essa questão que vocês estão falando, que a gente passa por algo e depois ajuda as outras vezes. Aqui no podcast a gente tem vários vídeos falando sobre crise de identidade, coisas que nós já passamos, ansiedade, coisas que nós já passamos. Sim. E tinha episódios que a gente fazia sofrendo naquele momento. Nossa. Tipo, nós chegava, sentava, o que está passando? Nossa, tô frustrado. E você? Tô frustrado também. Aí nós conversávamos antes Nossa, a do gente vai gravar o que hoje? Eu sou frustração. e era pra gente, era sempre pra gente escrever sobre um tópico, só que a gente não conseguia. Chegava na hora e a gente falava o que a gente tava vivendo. Sim. E a gente tava falando, mano, você tá frustrado? Vai dar tudo certo. É E isso tipo, A aí. gente não tava naquela vibe Serve que pra vai dar você tudo aquilo ali. certo, Serve, exatamente. mano. É que nem assim, quantas vezes, A minha gente gente, a pregou e gente não já passou. subiu no altar, Tá. pregou, Precisando da palavra. cantou, precisando de um milagre às vezes dentro de casa. Mas dando o nosso melhor. Assim, precisando de um socorro de Deus com urgência, mas a gente lá, sorriso aqui, Dando o nosso melhor. cantando, pregando, dizendo, olha, Deus vai fazer, Deus está trabalhando, não sei o quê. E quantas vezes a gente precisando de uma resposta de algo e Deus mandar a gente entregar algo para uma pessoa e era aquilo que a gente queria. Um dia eu cheguei no culto, eu falei assim, Deus, não me use pra ninguém hoje. Me ajoelhei e falei, não me use pra Quem ninguém. nunca? Não me use pra ninguém. quem nunca, né? Quem nunca? Uma vez, ó, umas 3 vezes eu fiz isso. Aí o que acontece? Depois eu Eu tava no meio da achei que- igreja, sendo usado pra uma irmã, falando aquilo que eu queria ouvir pra ela, isso. E ainda hoje vai acontecer assim. E Deus fez na vida da irmã e fez na minha. Depois do culto, Deus fez um milagre, fez brotar, Deus trouxe a existência que não existia. E eu falo da parte financeira. Deus fez brotar. Não foi ninguém que mandou pra mim, Deus fez Isso brotar. é uma das experiências Apareceu. Quando abriu a porta do carro que a gente precisava, caiu assim. Foi uma coisa. E a gente tem testemunha, 3 testemunhas que estavam com a gente no carro.
Ih, Então, Para ser mais claro, nós precisávamos de um valor para pagar algo. 2 parcelas do carro atrasado. Isso, 2 parcelas do carro atrasado. Nós precisávamos desse valor para pagar. E nós tínhamos até quarta-feira. Até quarta-feira. Isso era um domingo. E a gente tava no culto. Sabe quando você tá no culto só pela misericórdia e tipo, poxa, a gente vai... Eu já tinha feito um acordo, na realidade, e tinham feito um valor das duas. E eu precisava daquele valor para pagar as duas, um boleto só. E era até quarta-feira. E foi logo assim nessa época de pandemia, tudo, essa dificuldade toda. E a gente, meu Deus do céu, e agora? E a gente orando, mas em nenhum momento murmurando contra Deus, mas confiando. Mas chega um momento que você vai, tipo, Deus está no controle, o que for para ser, vai ser. Não tinha da onde vinha, gente. Se eu tô falando de pessoa humana, não tinha. A gente não tinha mais agenda ali durante a semana. Esse culto de domingo não era nenhuma agenda, na realidade. Normal. Não era nenhuma agenda. Então a gente, e agora o que vai ser? Aí nós fomos, aí Deus começou a usar o Diego. E eu vinha falar assim, usa alguém pra mim, eu já não tô pra aí Deus começou a usar ele, aí Deus falou isso pra ele, aí a gente foi. Aí entrou no carro lá tal, quando a gente chegou num determinado lugar. Diego estacionou o carro, que Diego parou, que abriu a porta do carro, o dinheiro caiu assim, ó. Praticamente o dinheiro contado, Deus ainda deu R$10 a mais. Foi, sobejou. Gente. Sobrou. O milagre sobrou, R$10 a mais. Deus gente, fez. e não era pouca coisa. Pouca coisa. Não Então, foi assim, alguém que pegou e deu assim a janela aberta e jogou. Não tinha como. Entendeu? Se eu contar o testemunho do meu casamento, você vai se alegrar também, mas é muito grande também. Então assim, ó, Coitado tantas do experiências, vamos lá, outra experiência financeira. Mês do meu aniversário, dia 23, nós tínhamos um restaurante. Era. A gente tinha um restaurante. Não temos mais. Tiveram de tudo. Né? Já tivemos de tudo. E tá um momento muito difícil em restaurante. Quem tem negócio próprio sabe como é. 2 semanas rico, e 3 semanas pobre de pedir esmola. É assim, falaram isso pra gente e a gente não acreditou. Depois que a gente tava no meio do furacão, a gente viu realmente como era. Poxa, é verdade. Mas tava todo mundo passando por uma situação muito difícil quem tinha negócio. Então não tinha mais semana rica. Se muito tinha, era uma semaninha só pra ter o dinheiro só pra pagar as Lembra contas. que teve um tempo que o feijão subiu lá em cima? Naquele período. E a gente tinha restaurante nessa época. Preferia encontrar feijão do que sorvete. Isso aí. Então assim, e comida não dá pra tipo, você fazer aqui pra restaurante. Faz em grande quantidade. Você faz, guardar pra servir. Não tem como isso. Fresquinho, né? Então é tudo ali feito na hora. Então pensa na situação. Aí meu aniversário, já tinha feito um monte de planos. Não, eu quero fazer uma festa, não sei o que, tal. Porque eu gosto de festa, minha gente. Eu gosto de festa. E chamar o pessoal. É festeiro esse. Chegou no dia do meu aniversário. Os dois. A gente contando, era uma sexta-feira. Era. E sábado era o dia que a gente vendia feijoada. Era o dia que a gente mais gastava. Porque coisas de feijoada é muito caro. E a gente tá falando sobre tudo, né, minha gente? Mas é isso que vocês querem. Então, e passou, não entrou uma pessoa no restaurante. Não entrou uma pessoa no restaurante. Foi. Aí teve as entregas que a gente... Não, teve as entregas que a gente já fazia, mas não pagava por mês. Nós entregamos as empresas, as marmitas para os funcionários, mas eles pagavam mensalmente. Isso. Entendeu? E fiquei lá no restaurante. Eu disse, meu Deus, cadê esse povo? Cadê esse povo? Contando que iria, porque não tinha dinheiro guardado. Não tinha como naquela época, vou deixar um dinheiro guardado. Não tinha. Eu tava contando com o dinheiro que iria entrar naquele dia. E nada. Aí chegou uns amigos nossos, vamos chamar de colega. Uns colegas nossos, olha, bomba. e dizendo assim, olhando para a situação que estava, dizendo, e aí, hoje vai ter festa? Vai ter festa hoje? Vai ter não sei o que, vai ter isso? É que às vezes a pessoa não entende, ela olha a aparência, né, acha tudo certo aí... E sabe assim, o choro preso. Aí eu abri minha boca e disse assim, não quero nada não. E ainda foram comer de graça no restaurante. Ainda foram lá comer de graça. Eu disse, não quero nada. E o choro, sabe o choro aqui? Talado. Eu disse, não quero nada não. Hoje eu quero ficar mais com a minha família mesmo, de boa. E eu quero ir numa festa. E eu dizendo, ai Senhor. Nisso o Diego saiu, fui pro quarto pra orar. Tava muito angustiado naquele dia. Ainda tava todo mundo, ele, A maninha. gente fica perguntando, você fica questionando, né? Se culpando. Isso, eu e minha mãe. dizimista na casa do Senhor, aquela coisa toda.
E eu lá, com o pessoal, sabe, com você sorrindo aqui, querendo que o povo vá logo embora, que você quer tipo, se trancar no seu quarto e quer que aquele dia acabe logo. E foi. Aí sabe você passando por aquela situação e eu dizendo, meu Deus do céu, eu vou chorar. Eu me tranquei no quarto e fui orar. Aí de Só chorava, repente só chorava. começou alguém a buzinar. Um carro parou assim, começou a buzinar. Aí eu disse, ai meu Deus, achei que era o moço do açougue que vinha cobrar. Alguém que vinha cobrar alguma pegava coisa. em alguns lugares pra pagar depois, eu falei, o cara tá precisando de dinheiro, vem cobrar antes. Aí eu falei, vem cobrar. Aí eu, ai Jesus, mas essa situação. Eu disse cliente não é, porque se os clientes já entravam com o carro no restaurante, né? Pra estacionar. Mas não, chegou lá e ficou buzinando. Aí eu só falei, Diego. Aí Diego foi lá, saiu. Quando o Diego chegou, conte. Aí quando eu cheguei lá, aí a irmã falou, Diego, aí quando eu vi, ele mora aqui mesmo. Aí quando eu saí, falou assim, já entrou no mistério. Hoje não é dia de choro, hoje é dia de festa. Aí entrou no mistério assim, abre a tua mão, para de chorar. Deus mandou providência, entregou um bolo de dinheiro na minha mão. Foi, aí eu ia chorar e eu falei que hoje é festa, não é choro. Eu queria entrar no choro porque eu queria estar feliz. Eu não sabia se tinha 10 reais na minha mão. Eu não sabia quanto era, mas eu estava alegre porque Deus estava me enchendo na minha porta. Era uma irmã que na época, quando ela fez isso, ela não estava na igreja. Ela me conhecia de muitos anos atrás. Ela acho que ela me conheceu em 2010. Isso foi em 2017, 2018 mais ou menos. Então assim, essa irmã me conhecia há muitos anos atrás, eu nem morava aqui. Quando eu vinha para cantar em São Paulo, ela me atendia na casa dela também. E ela nem sabia onde eu estava morando ali, naquela cidade. E ela morava na mesma cidade. E o que acontece, ela encontrou meu endereço através de outra pessoa. Ela não estava nem na igreja, estava afastada. Naquele dia ela sentiu de Deus, ela foi entregar essa oferta para nós e ela voltou para o Senhor. E ela estava com esse dinheiro, ela falando, ela estava com esse dinheiro e Deus falou, esse dinheiro não é seu. Era uma... Tipo assim, Deus dando a providência e ela mesma voltando pra Cristo. Né? Nossa, era... Foi uma coisa muito linda. E ainda teve festa no aniversário do Thales. Aí Diego entra chorando, mãe disse... Eu entrei de casa chorando. Mãe disse, porque depois o pessoal foi embora, mãe disse... Meu Deus do céu, o que é? Será que alguém falou alguma coisa pro Diego? Eu disse, não, mãe, acho que é alguma providência de Deus. Aí Deus providenciou coisa grande pra gente naquele dia. Aí teve festa, ainda ganhei de um cliente um balde de sorvete. 10 litros. Nós tínhamos um cliente que tinha uma sorveteria, nossa, uma benção. Irmão Adriano, né? Um amigo nosso, nos presenteou. E depois foi o pessoal, deu pra pagar as coisas pra festa e ainda sobrou dinheiro pra comprar as coisas do outro dia. Foi. Nossa. Bem. Providência de É Deus. tão engraçado que, tipo, Deus, dá pra ver que parece que ele é o melhor diretor de filme que existe. Porque ele faz filme, porque ele, todas as cenas ele faz de um jeito diferente. Tô pensando em dinheiro pra uma coisa, ele faz de um jeito diferente. Tô pensando, mas é dinheiro, ele faz de um jeito diferente, tipo... Parece que mesmo vocês vivendo tanto essa provisão de Deus, todas as vezes que vocês vão precisar dela e ela acontece, parece que é a primeira vez. Eu falei pra Deus assim uma vez, porque nós somos fiéis na obra do Senhor, nós somos fiéis, nós somos missionários, ajudando também na obra missionária e tudo mais. E eu dizendo pra Deus, mas Deus, eu não consigo guardar um dinheirinho, Senhor, tô fazendo um projeto, uma coisa ou outra, sei o que. Aí Deus uma vez me fez entender que Ele usa as pessoas, tipo assim, tem pessoas que guardam algo, e tipo, são pessoas de Deus mesmo que estão guardando, fazendo projeto, mas que Deus toca no coração deles para nos abençoar, para aquele projeto que nós temos. Tipo, nós temos um projeto, tipo, quando o Thales ficou doente, não era projeto, mas precisava de dinheiro para a saúde dele. E Deus providenciava pessoas que estavam guardando para, tipo assim, sei lá, para nada, e estava lá e Deus falava, esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é para o meu filho, e dava. Então assim, às vezes é muito prazeroso nós estarmos na presença de Deus, trabalhando para Ele, porque muitas vezes a gente pensa, ai Senhor, eu não consigo me organizar, eu não consigo fazer tal coisa, porque eu não tenho uma renda fixa, porque eu não tenho um trabalho registrado, eu não tenho... E você não consegue realmente se organizar, porque você não sabe quanto vai entrar. Porém, Deus está dando a outra pessoa, que dá para ela e dá para você também. Tá entendendo o que eu estou falando? Dá pra você, Sim. então assim, Deus abençoa as pessoas. É feito, você vai provar muito isso agora no casamento. No meu casamento, Deus fechou muitas portas, assim, permitiu fechar muitas portas para usar pessoas. Então Deus tem usado pessoas, Deus tem provado assim, ó. Deus tem visto a fidelidade, porque é muito fácil chegar e entregar o dízimo na hora do culto.
É muito fácil pegar R$20 e entregar na hora da oferta. É difícil para algumas pessoas fazerem isso. Mas é fácil, eu posso dizer que é uma coisa mecânica. Você entregar R$1, 2 de oferta, no máximo 10, 20, sei lá quanto, mas entregar na hora do culto. Agora, tu ser sensível à voz do Espírito Santo, para falar assim, não, esse dinheiro que eu estou guardado aqui não é meu. Isso aqui é para obra missionária, não é qualquer um que faz isso. Nós não temos, nós fazemos isso. Então, nós colhemos o que nós plantamos. Entendeu? Então, assim, a gente, tá, esse dinheiro aqui daria para isso, mas tem tal pessoa na obra missionária precisando disso. Bora lá. De repente, a gente também está precisando, Deus socorre a gente de outra forma, entendeu? Então, tem que ser bem sensível ao Espírito Santo. É isso aí. Minha água. Acabou. Pode falar. A gente fala muito, né, minha Não, mãe? pode falar. Eu já perguntei qual é essa pergunta. Eu ia entrar no 12 anos de adoração. Pera, a gente já vai chegar lá. Viu? Mas antes eu tenho algumas perguntas. A gente nem falou como começou a dupla. É, isso aí. Eu quero. Agora. Agora, Escuta só do podcast já. pouco ainda, só 40 minutos. Ó, eu vou falar pra você, 40 minutos faz uns 20 minutos atrás. Uma hora do podcast nem falou Ó, quando começou a dupla. Pra gente ser, tipo, pontual agora, porque vai ser as perguntas Sim. pontual. Eu vou perguntar pra vocês primeiro como começou a dupla. Aí vocês vão falar assim, tipo, como começou mesmo? Quando foi aquele tinha de... Não, é a dupla. É a dupla. Quando Deus avisou, como Deus avisou, tipo, como vocês... Mesmo sendo irmãos, vocês moravam juntos, não moravam junto, aí explica pra gente isso aí. Eu cantava só. O Thales não vivia essa vida de itinerância, de viagem, nada não. Mas ele tinha um desejinho lá no fundo do coração dele. Aí, mas já era de Deus também. Só que... ser famoso, né? Gente, só pra constar, Expressivo. eu decorei um pouco dessas histórias que eles estão contando, mas eu gosto tanto de ouvir 1000 vezes. Na verdade, o Caleb me deu vários spoilers já. Sério. Aí eu queria ser muito famoso. Eu achei que, tipo, cantar, que eu olhava o Diego assim, cantando lá nos trilhos, não sei o que, eu disse, isso é pra mim. Mas não era pra mim. Mas não era pra mim. Mas vocês sempre pensavam em cantar junto? Não. a gente nunca Na realidade, o Caleb, Eu sei que na não. realidade, minha gente, isso é muito sério. Isso é muito, muito. Eu falei muito já. Você falou Ai, Jesus, muitas vezes. É, Não, pra não, vocês não. entenderem como eu tô. Como é muito muito. sério. A dupla começou quando a gente não queria mais cantar. Na realidade, eu não cantava, minha gente. Eu não cantava, não me dava nem a oportunidade pra solar. Então, A primeira vez que deixaram. Ele dizendo regente, nem ele dava oportunidade pra ele mesmo. Não, isso eu já fui depois melhorando. Minha mãe tava como regente do grupo, ela disse assim, tá, você vai solar tal, e eu, tá bom. Eu falei, esse é o meu momento. Vai ser agora. brilhar. Vou mostrar pra todo mundo, eu já fiz um monte de plano, vou entrar na banda da Eu vou igreja. mostrar pra quem achou que tem. não era pra ele. Eu que fui acabado, na realidade. Eu disse, vou entrar na banda da igreja, já sei. Arrebentei geral. Vai ser o meu momento. Chego lá, na hora de solar meu hino. Cadê a letra que eu esqueci? e ficou Não como- tinha papel. E o que eu fiz? Não. Ajuda a igreja! Não. Minha mãe olhou assim pra minha cara. Tipo, nunca No primeiro mais, cara. solo, você não lembrou. Sim, não lembrei. Meu Deus, eu queria ter lembrado do hino. Acho que é o da Lauriette, não sei qual é. É porque quando a gente é mais novo, tem a voz mais pra alcançar algumas coisas, né? E é só o solo. Depois fui de novo. Esqueci de novo. Minha mãe me pegou no final e disse, o que é que aconteceu com você, meu filho? Esquecendo as coisas, você não ensaiou não, porque não pegou uma copa. Minha gente do céu, foi Deus mostrando que não era eu. Entendeu? Porque eu fui querendo mostrar algo que na realidade eu nem tinha, porque tudo é dele. E aí depois teve um outro momento que a banda falou, Thales, vê um hino pra você cantar pra gente ver se a gente... Tá tudo certo aí, minha gente? Tá tudo certo. Pra gente ver se a gente acompanha e não sei o quê. Aí eu fui, escolhi um hino nada com nada, que eu gostava, mas a banda não conhecia. A banda não conseguiu pegar, fiquei eu cantando sozinho lá, play boca com microfone. Play boca. Essa é boa. Play boca. E o povo, os músicos assim, ó. Eu olhava pra cara do menino do teclado, ele tava desesperado, e eu mais ainda, ele fazia. O menino da bateria, tipo... E eu era o hino Sou Propriedade de Deus, do grupo Cântico Celeste. Sou propriedade de Deus, estou protegido. E nenhuma seta do Eu não vou inimigo acreditar que ele não tem poder cantava, sobre cara. mim. Não, Deus fez a obra. Mas o que acontece? E está fazendo ainda, né, minha gente? Porque quando eu acho que vai, Deus... Opa! Então o que Ele deu uma acontece? segurada.
E não foi, mas eu saí tão frustrado daquele culto. Eu disse, poxa, a oportunidade que eu tinha não foi. Deu ruim. Aí passou. Então, assim, eu nunca tive aquela experiência, tipo assim, você vai solar, de se destacar, de voz, não sei o que, competição de escola, que nem eu vi que o Caleb participava de competição, o Diego participou muito de competição. Minha gente, eu não tinha isso. A música não me escolheu. Eu acho que Deus falou assim, essa coisa não é pra Não é você. pra ele. Mas eu lutei tanto que eu sempre quis cantar, Acho que Caleb. ele lutou tanto que Deus falou assim, ai. Vai. Deus, Vai. eu acho que Deus queria que eu pregasse. Eu comecei a pregar muito novo. Eu pregava, meu pai fazia os esboços das pregações. Deus começou a me usar muito novo. Eu fui batizado com 8 anos de idade. Deus me deu o sonho como eu seria batizado e aconteceu. Dá tempo de contar meu sonho? Dá. Vai. Eu sonhei. Ah, depois você conta como que era a explicação do esboço que Tá você bom, pegava vou contar. e falava. Então, olha o meu batismo como foi. Eu acordei. Sonhei que eu era batizado. Olha o sonho. Chegavam os irmãos, uma irmã com os 8 jovens, anos de idade. 8 anos. Batiam lá na porta de casa e a manhã saía. Oi, pai do Senhor. Pai do Senhor, irmã Selma, tudo bem, manhã? Tudo bem. A gente veio orar pelo irmão Messias. A manhã disse, poxa, ele não tá no trabalho. Eles disseram, mas é o irmão Messias filho. No caso seria eu. Mas eu não tenho Messias no nome, mas no caso seria eu. Eu ia perguntar isso agora, você não tem Messias no Não, nome? não tem, mas é aqui tipo assim, é o filho que tá em Uhum. casa, não sei o quê. Dia que só viajando também. Aí o que acontece? Aí a mãe disse, sim, pode entrar. Aí eles entravam, aí começava a orar. Quando eles começavam a orar por mim, eu começava a sentir um negócio, um calor, é uma coisa, né? É um mistério, né? As coisas de Deus. De repente eu já tava falando línguas estranhas. Aí eu despertei. E eu não contava meus sonhos pra ninguém. Nesse dia eu corri contando pra contar pra manhã. E eu estudava à tarde. Corri pra contar pra mãe. Eu disse, mãe, eu sonhei assim que eu era batizado. Quando eu terminei de contar o sonho na porta, que eu olho as mesmas pessoas do meu sonho. Você tá louco com isso? Era. Eu falando com o meu cérebro. Mãe, são as pessoas do meu sonho. E, gente, as mesmas pessoas. Aí, olha o que elas falaram. Mãe, pai do Senhor, irmã Selma, tudo bem, mãe? Tudo bem. A gente vai orar pelo irmão Messias. Mãe, ele não tá, mas é o irmão Messias filho. Você acompanhando. É o Messias ele agora. Ela fala, ele não tá. Minha gente, eu com 8 anos de idade, tem noção disso? 8 anos de idade? Era 8 anos de idade, pra intensificar, né? Aí eles entravam e disseram, pode entrar. Aí a gente falou, então eu sonhei, não sei o que, eu quero batizar. Aí eles disseram, então Deus mandou a gente vir aqui e disse que tinha algo pra fazer na sua vida. Juntei uns jovens e a gente veio orar pela sua vida. Eu disse, é agora que eu vou ser batizado. Já fui preparado à tarde, eu tinha aula logo mais, mas já estava lá preparado e dizendo, é agora, Senhor. Eles começaram a orar e eu de joelho, né? E lá, vamos, é agora. É agora. Vai, cadê? E eles orando, não. Eu, glória a Deus, é agora, vai, Senhor. Vai, Senhor. E eles, amém. Quando eles falaram amém. A frustração, né? Tipo, Aí eu, oi? Eu olhei, amém? Eles, amém. Eu disse, poxa, achei que eu ia ser batizado. Eu disse, poxa, achei que eu ia ser batizado. É aquela coisa, né? Eu fiquei frustrado. Eles também, porque eles sabiam do que eu tinha tido. Aí eles foram, se despediram. Mas eu tive uma atitude de fé. Me posicionei naquele com 8 anos. A mãe se despedindo dele, fui levar eles até a porta. Eu entrei no meu quarto. Fechei a porta e disse assim pra Deus, com 8 anos. Eu disse, Deus, o Senhor me deu um sonho e eu só saio daqui agora batizado. Eu disse, eu quero ser batizado hoje, porque o Senhor me deu o sonho e o sonho era hoje. E fiquei, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ficou até com calor. Eu, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando penso não, fui batizado, já falando em línguas estranhas. Nossa. Pulava, eu tinha aula. Aí minha mãe, eu fui batizado e Deus já me usou. Foi tipo muito rápido, Deus sempre teve muita pressa comigo. Aí minha mãe me pegou assim, e sabe quando você tá... Menino! Você vai pulando e você fica muito vermelho, e você ainda não tem o domínio ali, né, o controle pra parar, não sei o que, com 8 anos. Você vai falando e fica aquela coisa queimando, que você não sabe direito realmente o que fala, você só sente... É um calor, e você vai falando línguas estranhas, sua língua dobrando, e você nem tem direito o que tá falando, sabe? É uma coisa realmente dos céus, uma coisa muito diferente. E minha mãe lá começou a jogar água em mim, porque eu tinha que ir pra escola. Calma.
Thales, calma, o povo vai achar que eu tô te matando, Thales, pelo amor de Deus. Aí Deus me usou pra ela. Com 8 anos. Catotinha assim, eu lembro como se fosse hoje, disse assim, mulher, um dedinho ainda de profeta. Mulher, por que temes? Sou eu que uso o meu, e é cumprimento de promessa ainda no teu ventre. Lembras? Bem assim. Aí pronto, a minha mãe começou a falar em línguas estranhas. Virou Você foi pra escola? Foi? Foi pra escola? Fui. Ah, Deus, mas Fui, ainda deu tempo de ir pra escola. Criança E pronto, e fui muito feliz de ter sido batizado. E pronto, depois dali... Olhou pro quadro de matemática. Meu Deus, ele me estranha até no quadro. Aqueles números mesmo. Hoje, sabe o que eu sinto muito das pessoas hoje em dia? Que não tem mais essa vontade de ser, esse desejo de ser batizado. Eu vejo muitos jovens que têm medo. Porque, tipo assim, é um compromisso, é não sei o quê. Não quer que Deus use essa sabe? feio, eu acho. Não quer. E minha gente, não é que eu sou tão velho assim, mas eu lembro, eu com meus amigos, a gente tudo de mãos dadas lá, a gente novinho, e a gente tinha aquela vontade, a gente achava, nossa, eu via meu Deus usando meu pai era muito usado por Deus. Eu via Deus usando meu pai, eu achava, meus olhos brilhavam, eu dizia, nossa, eu quero isso pra minha vida. Ué, nem sabia o que pedia, né, minha gente? Porque você vai pedindo, você nem sabe o que pede. Porque vem cada luta, à medida que Deus vai lhe dando, mais você é cobrado. Né? Então, assim... Mas pode pedir, viu, gente, que é bom. É muito bom, minha gente, de verdade, é uma experiência incrível. Então, assim, esse é o meu batismo. Então, assim, Deus começou a me usar mais na palavra. Porque o povo sabia que Deus me usava. Agora vai responder a pergunta de como foi que começou a dúvida. Isso. Não, do esboço lá. Do esboço. Isso. É porque é muita coisa. Eu acho que vai ter que cortar em 5 partes. Então, assim, aí me convidaram para pregar, digamos, tipo, aqui é Sorocaba, me convidaram para pregar em Campinas. Vocês mais ou menos entenderem. Campinas é enorme, né? Pronto, numa cidade lá muito grande. Eu fui, culto das crianças. Aí meu pai viu um tema e disse, olha, tá, deixa eu escrever aqui um esboço, você vê, você lê, tenta, ele dizia assim, peça para Deus abrir o seu entendimento. E Deus já abriu o seu entendimento. Leia, aqui tem mais ou menos o que você pode falar, mas veja o que Deus vai lhe dar. E eu lia, sabe quando vai entrando na sua mente? E eu lia, e algumas coisas eu ia decorando e tal, eu disse, eu de boa. Eu disse, mas vai ser de boa, vai ser um culto só de crianças, só vai ter crianças. Quando eu chego no culto, sentia eu acho que umas 20 crianças era muito. A igreja estava lotada só de adulto. Aí entra eu lá, que eu era bem magrinho, agora eu já tô mais uma bolinha. Eu bem magrinho lá, de social, e eu era magrinho, o cinto dava umas 3 voltas, que eu olho aquele monte de gente, sabe aquele olhar de desespero? Eu olho assim pra cara do meu pai. Meu pai é meu filho. E fui e sentei lá no meio da igreja. E a gente tem um costume, tipo assim, você sentou no meio da igreja, o pastor lhe chama pra você ir pro púlpito, você se ajoelha novamente. Já orou no meio da igreja, vai voltar, se ajoelha novamente. Aí eu fui, cheguei, sentei lá, né? Pastor, vamos, o pregador, né, a criança, o rapazinho tal, vinha cá, não sei o que. Sentei lá junto com outras 2 crianças, estavam no púlpito, o pastor e tal, e sentei. E não me lembrei que tinha que se ajoelhar para orar. E, sabe assim, você tá tão tenso? Aí eu lembro que eu via meu pai fazendo assim, ó. Se ajoelha. Olha pra vocês. Aí, se ajoelha. Se ajoelha. Aí tava o pastor assim do meu lado, eu fiz, eu vou me ajoelhar aqui um pouquinho, mas daqui a hora. Aí me ajoelhei, não sabia nem direito do que falar, só dizia, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Aí eu ficava, meu Deus, quanto tempo que eu tenho que ficar aqui ajoelhado? Minha gente, a vida do crente não é fácil, não. Quanto tempo eu tenho que ficar aqui ajoelhado? Não é um morango mesmo. Às vezes quando eu vou pra reunião de obreiros com meu pai, só tem meus pastores, aí eu chego do lado dele, ele ajoelha, aí eu oro, aí eu vou levantar, vejo que tá indo, eu volto ali. É sempre assim, né? Aí você vai dizer assim, olha, aquele ali não gosta de orar, não. E a gente, não, eu quero mostrar que eu gosto de orar. Então assim, aí me deram a oportunidade para pregar. Um monte de papel lá que meu pai escreveu tudo lá. E não sei o que, tal, eu nem lembro direito qual foi a palavra. Como eram os sinais que eles faziam? Aí então, porque eu não, era relógio ponteiro e eu não sabia de nada, até hoje eu não sei, né? Tanto que no domingo lá tem um relógio digital, embaixo do púlpito tem um de ponteiro. Eu tava olhando o digital.
que é bem mais fácil. Mas tava Aí atrasado. eu olhei pro pastor e fiz assim, o certo é aquele ali? Ele disse, não, o certo é aquele lá. Quando eu vi Oi. assim, já tava muito na frente, mas tudo bem. Aí eu lá pregando, Deus começou a me usar, e a gente vai na emoção também, aquela coisa toda, né? Não tem sabedoria. Na verdade, a gente não tem muita sabedoria, a gente vai aprendendo de acordo com o tempo, né? Muitas coisas. Por mais que você faça cursos e tantas coisas, mas o tempo você vai aprendendo, vai criando experiências. Aí eu lembro que eu peguei assim, eu disse, olha aqui, irmãos. Peguei aqueles papéis na mão e disse, aqui tá todo o esboço que meu pai copiou pra eu falar. Meu pai tá ali, né, painho? E meu pai assim, ó. Ele escreveu aqui, ó, tudo pra eu falar. Mas Deus tá me dando outras palavras. Aí Deus começou a me usar muito naquela noite. E eu lembro que Deus me usou pra uma irmã. E Deus começou a dar detalhes. Eu lembro, nossa, que coisa, eu lembro até hoje, eu dizendo assim, eu vejo você passando por uma escada. E você descendo essa escadaria como se fosse um bairro. Você descendo essas escadarias e você falando assim. Nossa, ela chorava. E você vindo em direção pra cá e dizendo, Senhor, até quando? E falando um monte de coisa. Ela chorava. E uma criança. E pense como foi uma bênção o culto. Porém, tem uma coisa, eu não sabia o horário de terminar. Então, tinham os sinais dos meus pais. E o sinal era esse, ó. Entendeu? Relógio... Acabou. Então eu lá, não. Aí minha mãe, amém. Aí quando eu olho aquilo ali, eu disse, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E acabou. Então assim eu comecei pregando, mas na verdade o que eu queria era cantar. E o Diego, ele sempre via nessa vida cantando, e eu não tinha esse dom pra música. E depois o Diego vinha falar pra mim, eu gritava muito, na realidade. Eu já tive uma dupla com uma amiga minha, mas eu gritava demais. Se vocês já ouviram minha gente, eu cantando Rei Acabe. Vou te matar! Rei Acabe a minha vida! Parece uma briga dentro da igreja. Rei Acabe! Vocês conhecem assim, não? Não vai Eu levar. falei, gente, quem passar na pista ali e ver, você vai ver que tá tendo briga aqui. E eu coloquei uma Pode coroa matar, porque tinha encenação. Aí coloquei uma coroa, um jaleco dourado, esse vídeo até Jaleco arrepei não, pra uma ninguém ver. túnica mesmo. É uma túnica dourada e a gente, vou te matar! A gente vai colocar esse vídeo. Dá pra gente colocar esse vídeo no story do Claro que não! Claro que não! É humilhação Eu demais. vou conseguir pra vocês na hora da edição. Minha gente, esse vídeo. Meu Deus. Mas aí, tipo, vocês sempre foram bem próximos ou a proximidade veio depois do início da dupla? A gente sempre foi muito próximo, mas entender o ministério um do outro, eu acho que foi mais na dupla mesmo, assim, porque eu tinha uma promessa e ele tinha outra. Isso. Só que nossa promessa se cruzava e se somava e a gente não tinha noção disso. Entendeu? Então, quando o tom dele tava um, eu tô em outro tom, né? A voz, né? Tá mó alto, Tá né? vendo? Agora É que eu tô meio escandaloso, minha o gente. nosso... E olha que o Thais falou, o Diego vai falar só ele, não vou falar, não vou E esse falar Né? dele. quem tá falando mais aqui? Mas ele tava falando mais antes. Não, Ele pregou aqui pra gente, minha gente. ele acha que só eu falo muito, eu digo, você também fala, agora ele tá aprovado. Tá aprovado. Deus, ele tinha essa promessa e a gente se cruzava e não sabia. Eu tinha a promessa de que Deus ia levantar um amigo para andar ao meu lado, e ele tinha uma promessa de que Deus levantaria um amigo para andar ao lado dele. Só que a gente não sabia que seria um outro assim, não sabia como ia ser. Então, quando eu decidi parar de cantar, e a gente já estava aqui em São Paulo, isso era no ano de 2015, eu ainda lembro do dia 21 de agosto de 2015. Esse ano foi o mesmo ano que nosso pai faleceu. Foi. Eu ganhei a oportunidade para cantar na nossa sede, na ceia, como cantor, que eu já era levado lá para cantar como cantor e eu já estava congregando lá na sede, eu já estava querendo me esconder. Na realidade não fui para a sede, foi para uma congregação para que ninguém lembrasse de mim, nem quisesse me ver. Eu queria viver aquele momento sozinho ali. E o que acontece? Nesse exato momento, eu ganhei a oportunidade para cantar. Eu falei, tá, a igreja está lotada, eu não quero cantar, não estou afim, mas eu vou chamar você para cantar comigo. Aí a gente, na realidade, estava sendo apresentado na igreja. Isso. Era o dia da nossa apresentação. Aí eu ganhei a oportunidade, vamos ouvir o cantor Diego Galvão. Aí eu falei, eu quero convidar meu irmão para cantar comigo. Aí nós cantamos um hino junto, só que a gente cantou para não dar certo. A gente não queria que desse, mas os anjos desceram. Acho que foi a primeira vez que eu cantei pra tanta gente. Que a sede era a nossa sede, tem muita gente. Mas ele nem tinha ensaiado. Não sai aqui nada. Deu uma passada assim. E aí, o que sabe que era aconteceu o quando hino? vocês Não, é começaram a que assim, cantar?
Lá na igreja, que a gente fazia parte dentro lá em Pernambuco, a gente já sabia o mesmo hino e já tinha cantado assim, um ajudou o outro, mas tipo assim, negócio de nada de divisão de voz. Mas qual que era o hino? Depois do culto, São Mariano. Nada depois de... Nada de dividir, de tu canta essa parte, não tinha esse áudio de tu canta essa, canta aquela. A gente cantou o hino, só que na hora nós dividimos, eu cantei aquela parte, ele cantou aquela, aí eu fiz a abertura ali. Meio que natural, né? Tipo, Foi. Muito assim, e quando a gente começou a cantar, que juntou as vozes da igreja dela, não teve um que ficar sentado, todo mundo. Nós não ensaiamos, tipo, você vai cantar essa parte, eu vou cantar essa. Foi algo muito Só falei assim, natural. esse me chama, eu vou cantar tal hino, o hino depois do culto, aí tu vem me ajudar, porque eu não tava bem no dia, não tava bem mesmo. Aí, tanto que quando eu recebi a notícia que meu pai tava em coma, eu tava cantando nessa igreja. Tava naquele lugar ali. Eu tava muita coisa passando na minha cabeça, muita coisa relembrando ali, eu não tava bem. Aí quando cantou, Deus desceu ali, foi uma glória, o Espírito Santo de Deus trabalhou muito. E no outro dia já tava assim, qual é o nome da dupla? Aí já tava com a agenda lotada pro mês, já tava com um monte de entrevista na rádio pra fazer. E a gente... Foi na rádio, minha gente. Várias vezes assim, é o pessoal, como é o nome da dupla? A gente não tem nome da dupla, não tem... Tava tipo, não tem dupla, galera. Aí começaram a dar nomes, irmãos depois do culto. Os irmãos Galvão, os irmãos não sei o que, os irmãos Bola de Fogo, não sei o que. Cada um chamava de um nome. Aí, quando é que você perguntou quando é que nós realmente entendemos que era dupla? Nesse período, nós trabalhávamos. Eu tinha um emprego, o Tara tinha o dele. Então, assim, a gente queria viver a nossa vida, como eu falei, a gente não queria nada disso. Só que já foi as congregações chamando a gente para cantar e a gente trabalhando. Quando a gente entendeu, quando a gente, pelo menos no meu caso, né, não sei no dele, mas eu acredito que ele pensa o mesmo que eu. Quando a gente já estava escolhendo a dupla em primeiro lugar. Tipo, tem um emprego, tem isso, tem aquilo, mas e a dupla? A dupla já era uma preocupação. A da agenda já era uma preocupação. Não, a gente tem compromisso. A gente estava tendo compromisso juntos. Então, assim, quando a gente percebeu assim, não, ele queria sair do trabalho, tipo, para sair com um amigo, para ir dar uma volta depois do trabalho, ele disse, não, mas tem um culto, não era o culto, tem uma agenda hoje. Não tem culto na nossa igreja, mas tem uma agenda hoje. Então, assim, já estava com aquele compromisso. Então, a gente dizia, nossa, esse é o compromisso. A gente já, quando entendeu, já estava lá. E nosso pastor colocou o nosso nome da dupla, mas a gente já tinha definido que o nome da dupla seria Diego e Tari, seria o nosso nome mesmo. Então, ficou esse nome. E agora veio ficar selado e marcado a dupla de Itá para todo mundo entender, quando nós começamos a criar as redes sociais da dupla. Entendeu? Então, assim, nós fizemos as fotos oficiais da dupla, criamos uma rede social, já fez a logo da dupla, Diego e Tari, então o povo começou a entender, está criando uma forma. Isso. Aí foi quando a gente também já fez o CD da dupla e já ficou oficialmente Diego e Tari e estava a dupla aí. E outra, logo quando a gente só tinha esse hino, depois do culto. A gente Só cantava tinha aí. esse hino. E aí os irmãos começaram a convidar e a gente, e agora? Porque a gente só tem um hino. Então tinha que procurar outros hinos que dava pra gente cantar, né? Então foi bem... Aí a gente começou a procurar outros hinos, mas a gente começou a cantar muita música de canção e louvor. Aí depois a gente colocou mais um, São Mariano lançou um novo, que era Um Homem, um Tanque e uma Cama. Aí a gente já colocou no nosso repertório, aí também já deu, tipo assim, uma nova fase para o Ministério da Dupla. Porque Aí veio o Panda. aí foi, depois dali a gente saiu do playback, a gente já começou a cantar, eu já comecei a compor pra dupla, a gente já começou a cantar hinos autorais, já foi uma coisa muito, entendeu? E quando foi? Opa. Nossa, deu uma Deu travada, Deu né? geral no que eu ia falar aqui. Eu fiquei aqui olhando pra tua cara e eu fiz E alguma Não, coisa. você fala assim, Eu esqueci o que eu ia perguntar, mas eu vou botar outra coisa. Queria que vocês falassem pra mim, tipo, aí cada um fala a experiência mais, assim, forte com Deus, algo, tipo, mais forte que vocês se passaram, assim. depois da dupla ou antes? Na dupla, assim, Na durante dupla. a dupla, tipo, a questão da estrada, das experiências. Pode falar uma? Pode. Eu vou falar quando a gente foi pra uma agenda. Pra gente ficar de boca aberta, igual a gente ficou... Tá. E a gente não tinha carro. A gente pegava carro emprestado. Então aquela coisa, pega o carro emprestado, as pessoas já emprestam, mas também não tem dinheiro pra colocar gasolina, não sei o quê. E nós estamos confiando, as pessoas, não, vem que nós vamos abençoar, não Fez sei o o quê. combinado não sai caro, né? Aí a gente, bora, vamos.
Fomos lá, cantamos uma bênção, não sei o que, a gente cantou e pregou e tal. Chegamos na porta da igreja, o carro estava na reserva. A gasolina acabou na porta da igreja. Deu nem pra estacionar o carro direito, porque a gasolina foi e acabou. Ali. E a gente tava realmente sem dinheiro. Mas a gente assim, confiando, não, o irmão vai dar a oferta, a gente dá um jeito, tipo, tentar ir no posto lá embaixo pra comprar e colocar, beleza. E a gente no culto, assim, bem de boa, sabe? Quando você tá no culto assim, ninguém imagina que o seu carro tá na porta da igreja sem gasolina. E a gente lá cantando e falando sobre o cuidado de Deus, sobre a providência de Deus, aquela coisa. Deus faz muito isso com a gente, né? E a gente ainda preguei sobre multiplicação nesse dia. Deus faz a gente passar por algo e a gente começa a ministrar aquilo que a gente tá passando. Que coisa, né? E foi. No final do culto, irmã, essa dupla abençoada, tá? Nós queremos aqui agradecer e vamos abençoar eles, tal. Deram o quê? Uma caixa de chocolate. Pra dividir pros dois. Derrete, Coloca coloca no tanque do carro. no tanque, hora pra funcionar. Isso aqui é o nosso pagamento pra entrevista. Ué. Como eles vão voltar, não sei. Se virem. Só que assim, a nossa expectativa ainda era que viesse uma oferta, né? Um envelope com uma oferta pra gente colocar gasolina. Pegou a Minha caixa de gente não chocolate. deram nem 2 caixas de chocolate. Deram uma Foi só. uma. Foi uma pra dividir pros dois. Isso não se faz, não. Isso é muito Você injusto. quer saber o nome da igreja? Aí o que acontece? Terminou o culto, tal, não sei o que. O pastor foi embora. E a gente lá, tem Todo um mundo irmão foi. que fica conversando, de repente, pô, E a gente Vocês vai. ganham sozinho. fecharam a igreja. Eu olhei pra casa do Diego. Aí vem a vontade de chorar, né? Porque eu sou muito chorão nessas situações, né? Mas o Diego chora mais. Mas agora Sem eu tô chorando. internet, sem coisa pra poder É, falar. minha gente, uma dificuldade, Senhor, meu Deus do céu. E já vem logo aquilo, meu Deus, você quer largar tudo pra estar passando por isso? E a gente sabia que o carro tava sem gasolina. É. A reserva do Aí a carro gente tinha entrou no carro, nós entramos no carro e fizemos uma oração. E a gente, Deus, nós viemos fazer a tua obra, Tua Senhor. obra. Nós estamos saindo sem nenhum dinheiro para colocar gasolina, sem nada. Esse carro está sem gasolina aqui. Mas o Senhor Deus que pode, a gente fazendo essa oração e com a mão Eu fui assim, pra casa, assim. em cima ali da parte do carro, sabe? Foi Mas- com tanta verdade. E sabe o choro aqui preso e a gente dizendo, e a gente não tem como ligar pra ninguém pra nos socorrer. O único telefone que a gente tem agora é esse aqui, a gente tá ligando pro você. E terminamos a oração. Aí Diego fez, vamos lá, Diego colocou a chave no carro. Quando girou, o poder da gasolina. Sério mesmo. O carro ligou aí. O carro pegou. Minha gente, não tinha gasolina. Não tinha gasolina, Não tinha. Não tinha nada de gasolina. Não Gente. tinha gasolina. A gente chegou em casa. E A aí, gente acha que a gente já viveu alguma coisa com Deus. Sabe o que é você ligar o carro pro poder da gasolina? Fez isso, ó. cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Outra vez também. E outra, o carro ainda tava assim, ó. Foi. Ao contrário, ele não tava assim. É. E quando fica assim, normalmente Aham. o carro tava ao contrário, assim. Porque a igreja era numa ladeira. Pronto, já não tem gasolina suficiente, mas numa ladeira dessa. Quase que eu não consegui estacionar o carro porque descido. Não. Entendeu? Pra colocar o carro assim. Então, assim. E como que era a reação de vocês quando isso acontecia? A gente vai pra casa bestinho. Bestinho, a gente vai pra cuidado de Deus. Aí foi Deus. Chega em casa, tipo, sem um dinheiro, sem nada, tal, não Mas sei o quê. fiquei feliz pelo que Mas Deus fez. você feliz e Deus- ver que Deus tipo, confirmando é o o ministério. cuidado de Deus. Não tem coisa melhor. Ah, o dinheiro é bom pra você comprar, não sei o que. Então, mas quando você passa a viver essas coisas extraordinárias de Deus, você fica, sai assim, ó. Poxa, não tem dinheiro que compra essa experiência. No começo Deus não usava pessoas. Deus. É porque hoje em dia Deus usa muito pessoas, né? Isso. Pra nós. Só que no começo, o próprio Deus, ele se manifestava. Ele se manifestava. A gente passou por uma coisa, acho que foi ano passado, a gente tava com carro ainda, com o Beck. Lembra? Fui lá em Mongaguá, deixou na porta da Foi igreja várias testemunhas, a mesma coisa. e com pessoas dentro do carro. Falei, gente, só tem. Porque o nosso Vectra ele marca Que dá os KMs que ainda dá pra rodar. a autonomia. Aí tinha 13 km de autonomia. Eu falei, tem que abastecer, porque como tá em 13, ele já tá, Falei, meu Deus, e agora? Aí a pastora tava com a gente? Não. Tava com a gente, pastora. Falei, estacionei 13 E a gente assim, se a gente parar agora no posto, tava uma fila, a gente não vai chegar a tempo do culto. Olha, priorizando. Minha gente, priorize o Senhor sempre. Você vai provar dessas Só que maravilhas. na realidade também tava sem dinheiro, mas a gente também queria priorizar o Senhor. Mas assim, a gente tava priorizando também ir pro culto, porque assim, a gente tava com Não, mas a gente no tava carro, com dinheiro pouco, mas realmente a gente tava só pra gasolina mesmo. Isso. Mas assim, a gente foi pro culto, chegou lá e a gente com medo, tipo, vai sair da igreja. Eu sem pensava carro, assim, vai em colocar cair o carro alguém. lá e eu falei, vou passar vergonha porque eu vou ligar o carro.
o carro não vai ligar, porque eu falei, tá muito baixo. Quando eu esquentar o motor, esfriar o motor, o carro não vai ligar. Quando eu coloco a chave novamente no carro, ponteiros, foi para 100, a autonomia foi para 100 km. Testemunhas dentro do carro. Nossa, pra colocar tanta gasolina é o dono do ouro da prata. Esse valor, Você ainda tem dúvida? esse valor da gasolina é o dono do ouro da prata. Aí vamos gastar a gasolina que Deus deu. Pra lá, pra cá, foi bênção. Isso é um dos testemunhos, né? Tem o milagre do Thales, que foi um milagre que Deus levantou ele. Então, assim, é muita coisa. A gente viveu muita coisa. Mas muita coisa mesmo. E qual que teria um outro além desse do carro que você sabe? No avião. A gente tava. Vai falar que eu não tava caindo. Não caiu não, mas teve vários livramentos já, né, Thales? A gente tava voltando de Pernambuco. E quando chegou aqui, tava tudo interditado. A gente não sabia, não conseguia pousar em Guarulhos. Porque tava tendo uma greve dos caminhoneiros, lembra aquela greve dos caminhoneiros? E a gente não entendia porque o avião não pousava. E ficou de Belo Horizonte em Guarulhos, a gente lá em cima. Deu 46 voltas no ar. Belo Horizonte, aí o piloto falou assim, vamos ter que pousar em Belo Horizonte porque está tendo algum problema e nós conseguimos ordem para pousar em Belo Horizonte. Infelizmente nós não conseguimos chegar em Guarulhos e temos que chegar em Belo Horizonte porque o nosso combustível está pouco. Bem assim, nós estamos com combustível pouco, temos que pousar em Belo Horizonte com urgência. Então assim, o povo começou a ficar apavorado, aquela coisa, mas aí não tinha como pousar, porque nenhum avião subia, nenhum avião descia. E o nosso estava no ar. No ar. E para nós, a ordem de pousar foi um livramento de Deus, porque não tinha espaço para pousar. Estava tudo interditado. Aí nós conseguimos pousar, mas assim, foi uma turbulência, a gente pousou e ficou dentro do avião que não podia sair. Uma hora lá dentro. Uma hora, o calor, aquela agonia. Vou contar um negócio pra vocês de avião. A gente tava na obra missionária. Sem querer cortar. Sem querer cortar, ele tá cortando. Eu acho que estava em Pernambuco e a gente pegou o voo, nós estávamos muito cansados. Muito cansados. E a gente falou assim, ai Deus, engraçado, os dois falaram, ai Deus, seria tão bom que se eu desse pelo menos um dia de descanso. Nós estávamos em Pernambuco, vindo de uma agente de Pernambuco, e a gente ia para Rio Preto. Isso, Rio Preto. Só que tinha escala, conexão na realidade em São Paulo. Guarulhos. Em Guarulhos. Aí a gente tava cansado assim, eu tava exausto. Eu não aguentava mais, eu falei assim, E aí depois de Rio Preto, tinha ainda uma estrada de quase 2 horas pro lugar que a gente ia. Eu não aguentava mais. Era tipo muito longe. Sabe quando tá com sono que você não consegue porque eu não durmo em avião, não durmo. A gente ia pra Rio Preto? Uhum. Rio Preto. De Rio Preto a gente iria pegar a estrada pra Minas Gerais. Potirendaba. A gente parou em Potirendaba, que foi a gente buscar lá. E de Potirendaba a gente ia pra São Francisco de Sales. Então, interior de Minas Gerais. E depois que a gente ficasse tipo esse mês lá, a gente ia pegar e ia viajar pro Acre. Então a gente falou assim, ai Deus, seria tão bom se eu desse pelo menos um dia a gente no hotel, sabe, um hotel bom, a gente descansar tudo isso. Ai Deus, a gente tá tão cansado. Passar 2 meses em Pernambuco e Alagoas, cumprindo a agenda todo dia. Aí a gente foi, né? Quando pensa que não. Chegou em Guarulhos. O avião já tinha decolado. Pra Rio Preto. Aí a moça lá falou, então, o avião decolou, não sei o que, vocês tinham como ficar aqui? A gente não, que a gente morava em Santos, pra descer pra Santos, pra outro. A gente não. Ela disse, então, vou dar um voucher, né? Pra vocês, um valor pra vocês almoçarem aqui. E a companhia vai pagar um hotel pra vocês ficarem. E tem mais, tem um táxi pra levar vocês e o táxi depois pra trazer vocês de volta. O hotel, minha gente. Ai, Jesus, que saudade. Minha gente. Aí chegou lá e assim a gente tudo com medo, né? Não, mas você fala no quarto. Será que eles vão cobrar alguma coisa, não sei o quê? A gente já fica assim, meu Deus do céu. E eu falei assim, aí ela falou assim, porque são passageiros diferentes, né? Apesar da gente ser irmão, é passagem diferente. Aí ela perguntou... já lá no hotel, tá? Ela colocando... Aí ela... Então, um quarto, 2 quartos. Aí tem direito a... Não tem direito ao jogo, você quer dia que fez assim... pode ser um quarto só. Aí eu... Hã? Não, moça. Eu tenho direito a um quarto, eu disse, tenho, filho, então é 2. Se eu tenho direito a um quarto, então eu quero um quarto só pra mim. Eu queria descansar de mim. Eu disse, eu quero um quarto só pra mim, minha gente. Aquela cama imensa, perto do shopping que tem ali em São Paulo. Pense, com direito a
tudo que você quisesse Mas comer olha pra no você restaurante. entender, o nosso CD tinha acabado. E a gente tava indo pra um campo missionário, um campo Isso. maravilhoso, só que a gente não tinha CD nenhum. E a gente tava dizendo, como é que a gente vai chegar lá, o povo quer o nosso CD, todo mundo já encomendando CD e a gente já tinha vendido tudo em Alagoas. Porque Deus fez uma coisa maravilhosa pra gente, a gente tava com um monte de CD. Foi. Só que em uma noite a gente cantou em 5 congressos. No. O pastor presidente tava... Loucura, Era- né? Como? Tem muita história. Uma noite o pastor presidente, ele tinha acabado de conhecer a gente. Ele foi numa congregação visitar e várias congregações dele, 4 congregações na sede. Tava em festividade, congresso. Ah, 5 ao mesmo tempo? Assim, é porque é o mesmo campo, mas são lugares Ah, sim. não tão distantes, mas tipo 20 minutos de viagem, meia hora de E outra, rodovia. e nós fomos pra essa igreja, a gente fez amizade com uma pregadora. Uma bênção, era como é o nome dela? Meu Deus, esqueci. Não sei agora também. Aí, uma bênção. Aí ela disse assim, meninos, vamos comigo. Não era agenda nossa, a gente foi acompanhando ela. Ela disse, vamos, vocês vão cantar lá. Eu já falei, eu disse que eu vou levar uma dupla de cantores, não sei o que e tal, e vocês vão cantar lá. A gente disse, amém. Vamos, assim, o pessoal lá não conhecia a gente, queria mostrar o nosso trabalho. Caleb sabe, Caleb é cantor aqui, né, Caleb? É. E a gente queria mostrar o nosso trabalho para as trabalho. pessoas conhecessem ali naquela parte em Alagoas. Aí nós, quando chegamos lá, cantamos o hino Tic Tac. Que era o tema do nosso CD, né? Que é o tema do nosso CD. E o pastor Ele não Eu faz presidente. conto as horas pra subir. Tic-tac, tic-tac. Eu não faço tic-tac, eu Você tinha não faz vergonha. tic-tac. Tinha vergonha. Mas o que acontece? Aí o pastor, ele tava lá, o pastor presidente já viu. Foi o primeiro- Cuidado, você levou a bala de tic-tac. É o tic-tac, a balinha, né? Mas você não cantava? É. Quando Eu gravou, tinha vergonha. eu fiquei com Ele tinha vergonha. vergonha. Só sai minha voz de Eu CD. vi que eu tava vozinha. ouvindo só sai ele Só fazendo sai eu tic-tac. É. O David, tipo assim, uma hora ou outra você escuta lá no finalzinho, assim. Ele tá bom! Ué, meu Deus, cara! Eu fiquei com vergonha do tique. Mas bem, o pastor nos levou. Ele falou, bem aí? ele falou, gente, eu preciso ir. Falou, gente, eu preciso ir nas outras congregações para também honrar os congressos. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu vou levar a dupla de vocês. Calé. Eu tô virando de rir, tio. Ele não cantou o negócio. E se eu não gravar, ele não cantava uma palavra. Ele cantava a música inteira, chegava no tic-tac, tipo, Eu paro. recuso. Mute. Não, se você ouvir... Não, se eu ia ouvir, disfarçar e ele babou. Ai, Jesus. Foi mal. É isso. Então o pastor falou, né, gente, eu estou indo para as outras congregações, eu preciso passar ainda e voltar para a sede, e eu vou levar a dupla. Vocês me permitem? Eu preciso mostrar a dupla, não sei o que. Então o CD que a gente tinha, ele comprou todos. E saiu distribuindo pro povo, assim. Ele gostou tanto da gente, gostou tanto que foi distribuindo pro povo. Minha gente, nós fomos nesse dia em 5 igrejas. Nossa. Foi. Então quando a gente voltou e chegou em São Paulo, a gente tava sem CD. E falei, e agora? A gente veio preocupado. A gente ia pra Minas, ia pro Acre, tudo sem CD. E tinha uma amiga nossa aqui que tava com uma caixa de CD nossa na igreja dela, lá em São Paulo. Então ela foi encontrar, aí já deu pra fazer um intercâmbio com ela ali, ela foi no hotel, levou o CD pra nós. Cleo, te amo, pastora Cleópatra. Pois é. Gente, nós vamos fazer um corte pra gente fazer um parte 2, porque a gente já tá com 1 hora e 33 minutos. Nossa! Sério? Só a gente falando, nem falou que a gente falou. Então a gente vai fazer vamos cortar pra gente fazer um parte 2, beleza? Vai Exato. ter mais comida? Não é essa comida. A né? gente Era tá- quarta-feira.